Convenhamos que 2020, 2021, 2022 tiveram muitos jogos bons lançados nesses anos, mas esse ano de 2023 promete. Afinal, para quem não sabe, muitos dos jogos que vão ser lançados nesse ano de 2023 eram para ter sido lançados nesses anos anteriores, só que por conta da pandemia eles acabaram sendo adiados e parece que esse ano de 2023 promete sair muito jogo bom. Nesse vídeo eu vou falar dos jogos mais aguardados desse ano de 2023, de acordo com a minha opinião da lista aqui do meu canal, e a ordem dos jogos eu vou botar na ordem do aguardado até o mais aguardado, então é na ordem de quem tem mais hype. Lembrando que essa lista aqui é a lista dos jogos que eu tô mais aguardando, é a lista dos jogos mais aguardados desse canal, e também vou falar dos jogos que também saíram no começo desse ano também. Então já aproveita, já pode pegar sua xícara de café e vamos dar uma conferida nessa lista. Já aproveita e se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe like no vídeo e bora pro vídeo. Começar a lista com Redfall. Esse jogo pra mim ele é bastante aguardado, pois eu vi as gameplay dele recentemente e tenho que admitir que a gameplay dele achei interessante, pois já que ele é como se fosse meio que um caça-fantasma, só que o que eu achei mais interessante do jogo é o multiplayer, assim, de você jogar com os amigos pra caçar uns monstros e tal. Só é uma pena que nem todo mundo tem tanto hype nesse jogo, pois quase ninguém sabe muito da existência desse jogo, mas em compensação eu acho um jogo assim interessante. Inclusive esse jogo tem cara de ser muito interessante pra jogar assim com os amigos online numa noite, sei lá, de Halloween, por exemplo, e tem cara de ser muito massa pra caramba até, mas mesmo assim só fica como último dessa lista, pois por mais que é um jogo que eu acho interessante, por alguma razão ele fica como último aqui nessa lista, pois comparado com os outros jogos, os outros obviamente me chamaram mais atenção, mas mesmo assim esse jogo aparenta ser bastante competente, e sem falar que o multiplayer dele aparentemente, pelo que eu vi, aparenta ser bastante dinâmico e fluido. Próximo jogo da nossa lista é o Starfield. Com certeza esse é um dos jogos que muita gente tá hypando muito nesse jogo, mas sendo sincero, o meu hype nesse jogo mesmo é mais para ver a gameplay a respeito do mundo aberto, já que dizem que o mundo aberto dele vai ser tão amplo ao ponto de você visitar outros planetas, pois já que esse jogo ele vai ter uma gameplay um pouco semelhante a Fallout e até Skyrim, sendo mais exato, vai ser um pouco mais semelhante a Skyrim, tanto na gameplay quanto na exploração de mundo aberto. Vai ver que o criador desse jogo, ao mesmo tempo que ele estava jogando Skyrim, vai ver que ao mesmo tempo ele estava viajando na Lua para poder pensar em planeta para fazer esse jogo. Esse jogo mesmo eu tô até hypado por ele para ver como é que vai ser esse negócio aí de visitar outros planetas, de ver o mundo aberto mais amplo, e também dá pra ver que os gráficos dele tá tão bonito que aparentemente eu posso até deduzir que ele pode ter uma possibilidade até de ganhar como game do ano esse ano. Porém, só espero que esse jogo não prometa muito ao ponto de fazer que nem Cyberpunk, de tentar inovar em muita coisa e no final sai cheio de bugs, mas mesmo assim ainda tô hypado pra ver esse jogo. Próximo jogo é o Pragmata. Esse jogo eu só tô hypado por ele, pois eu lembro que em 2020 o trailer desse jogo já foi anunciado, só que era para esse jogo ter sido lançado, se eu não me engano, ano passado, em 2022, porém ele acabou sendo adiado por alguma razão, e parece que esse ano foi confirmado que o jogo vai ser lançado sim. Eu só botei na lista de jogos hypados, pois revendo melhor esse trailer aí que vocês estão vendo, ele aparentemente aparenta ser um jogo interessante e que aparentemente parece que ele vai mexer, digamos, com a gravidade ou coisa do tipo. Eu, pra ser sincero, não sei muito bem do que o jogo vai se tratar, mas em compensação eu tô no aguardo desse jogo, tô hypado com ele não só pra ver o lançamento dele, pra ver como é que vai ser, e curioso pra saber de como vai funcionar a gameplay dele. Próximo jogo é o Stellar Blade. Eu só conheci esse jogo por causa do YouTube, por incrível que pareça. O YouTube acabou me indicando algum vídeo de gameplay desse jogo, assim, mostrando como é que era o projeto desse jogo. Acho que foi em 2020 que eu vi, ou 2021 que foi mostrado esse jogo, mas esse jogo tô muito hypado para vê-lo, pois aparentemente ele vai ter um sistema de batalha de hack slash assim muito dinâmico e bastante insano, ao ponto de lembrar até o Devil May Cry. E também não vou negar que o gráfico desse jogo por alguma razão me chamou a atenção, pois eu fiquei muito curioso para ver esse jogo. Se eu não me engano, acho que esse jogo vai ser lançado exclusivamente pro PS5. Eu acho que pro PlayStation 4 tentar rodar esse jogo, acho que talvez não daria. Talvez o Play 4 daria uns peidinhos para poder rodar, mas que mesmo assim é um jogo que eu tô aguardando muito para ver.
Próximo jogo que eu tô no hype é o jogo do Esquadrão Suicida. Por alguma razão eu só tô hypado nesse jogo, pois aparentemente a história dele vai ser boa, pois nela se trata a respeito do Esquadrão Suicida derrotar a Liga da Justiça, pois aqui a Liga da Justiça está sendo controlada por um vilão, provavelmente o Brainiac. A história até que aparentemente ela vai ser boa, só que eu acho que o problema é que eu deduzo que vai ser um grande problema desse jogo, que pelas gameplay eu vejo que o jogo está um pouco semelhante por alguma razão ao jogo dos Vingadores, pois eu não sei porquê, mas vendo a gameplay desse jogo aqui do Esquadrão Suicida, me lembra um pouco, pois você vê que alguns personagens têm quase a mesma habilidade repetitiva de ficar atirando, mas eu sei que eles têm outras habilidades além de atirar, que aí essas outras habilidades que cada um tem seu destaque e habilidades próprias. Mas eu espero que esse jogo dê tudo certo, até porque ele aparenta ser um jogo divertido e era para esse jogo ter sido lançado ano passado ou ano retrasado, mas finalmente nesse ano que vai ser realizado. O próximo jogo da nossa lista é o Assassin's Creed Mirage. O meu hype nesse jogo tá mais em ver a gameplay dele, pois aparentemente parece que ele vai voltar às origens assim dos primeiros Assassin's Creed, que tinha mais stealth e menos sistema de RPG. Então é por isso que eu tô muito hypado para ver esse jogo, para ver ele voltar às origens dos primeiros Assassin's Creed. A história desse jogo vai se passar nas ruas de Bagdá, no Iraque, no século 9, e esse jogo, se eu não me engano, acho que ele vai sair não só para nova geração, como também vai sair até para a geração antecessora, que é o Play 4 e o Xbox One. Com certeza vai ser muito interessante ver esse jogo voltar com aquela gameplay e origem dos primeiros Assassin's Creed, que envolviam bastante stealth. Próximo jogo que eu tô muito hypado é o Payday 3. Eu sei que o nome do jogo é engraçado, mas é o nome do jogo. Eu só tô muito hypado por esse jogo, pois o último jogo que foi lançado dessa franquia foi em 2013, ou seja, depois de 10 anos que foi confirmado uma sequência. Então é por isso que esse jogo eu tô muito hypado. O jogo se trata de você e com um grupo de assaltantes assim assaltar o banco, só que ao mesmo tempo meio que atirar assim numa câmera de primeira pessoa. Que esse jogo, na minha opinião, eu já joguei ele, inclusive eu joguei mais, foi o Payday 2. Eu sei que tentar falar o nome desse jogo sem ter uma vontade de rir é difícil, mas mesmo assim eu vou tentar falar só de Pay mesmo, né? Agora sobre o Pay 1 eu não cheguei a jogar, pois eu não tive contato, mas o Payday 2 eu já cheguei a jogar e muito, e tenho que admitir que gostei muito, então é por isso que eu tô ansioso pela sequência. Por mais que não saiu um trailer mostrando a gameplay do Payday 3, só de mostrar um trailerzinho curto que foi mostrado recentemente já dá um baita de um hype, eu diria. O próximo é o Lies of P. O meu hype nesse jogo é porque a gameplay desse jogo dá pra ver que lembra muito Dark Souls. Inclusive a dinâmica desse jogo é de Souls-like, né? O que dá pra ver pela gameplay. E o mais curioso desse jogo que mais me chamou a atenção é o visual das vestimentas e do clima do jogo, que me lembram bastante o filme do Hugo Cabret ou coisas da era vitoriana. A história desse jogo vai ser inspirada na história do Pinóquio. Sim, nesse jogo tem até os personagens. Esse aí, que é o protagonista que vocês estão vendo, é o Pinóquio. Vai ter o Gepeto. Eu não sei se vai ter a Fada Madrinha, mas esse jogo aí, por que parece, a história dele vai ser inspirada na história do Pinóquio. É por isso que o nome do jogo é Lies of P, Mentiras do Pinóquio. É por isso que eu tô hypado por esse jogo, pois aparentemente sua história vai ser interessante. A jogatina aparentemente vai ser muito legal, pois já que lembra bastante Dark Souls. E é claro, o visual chamativo, que lembra ou remete um pouco a algumas coisas da era vitoriana, ou algo semelhante. Próximo jogo é o Armored Core 6. Esse jogo estou bastante hypado, pois esse jogo vem de uma franquia que o último jogo dessa franquia que foi lançado foi em 2012, que é o Armored Core 5. Quando foi anunciado o trailer do Armored Core 6, eu fiquei surpreso, pois essa é uma franquia que ficou muito tempo parado. A primeira vez que eu joguei um jogo dessa franquia foi no Play 2, se eu não me engano, acho que foi o Armored Core Silent Line, e eu tô muito curioso para ver de novo essa franquia voltar ativa novamente. Próximo jogo é o Stalker 2. O meu hype nesse jogo é mais para ver a gameplay dele melhor quando ele for lançado, pois quando eu conheci esse jogo foi por um trailer que eu vi que o YouTube tinha me indicado, e realmente eu me surpreendi ao ver o trailer desse jogo, pois o gráfico desse jogo dá pra ver que é muito bonito. E sem falar que o que mais me chamou muita atenção desse jogo é que ele, por alguma razão,
me lembrou muito o jogo Black do PS2 que eu jogava muito, então é por isso que eu tô hypado por esse jogo, pois eu quero ver o resultado final dele para eu tentar dar um jeito de jogar, pois afinal se Black é um dos jogos de FPS que eu curto até hoje, esse daí provavelmente não vai ser diferente. Eis aqui o anúncio de um remake que essa notícia foi inesperado, um remake do Silent Hill 2. Em vez deles começarem a fazer o remake do Silent Hill 1, quiseram começar primeiro pelo Silent Hill 2. Vai entender a Konami, né? Talvez é porque o Silent Hill 2 acaba sendo um dos jogos mais queridos assim pelo público. Eu tô muito hypado por esse jogo, pois como é um jogo que eu joguei muito no PS2, o jogo original, então ao ver o trailer desse remake eu me surpreendi e por isso eu tô muito hypado para ver como é que vai ser esse jogo sendo lançado aí nos consoles mais atuais da nova geração, mas eu acho que esse jogo, se eu não me engano, ele vai ser lançado pro PlayStation 5. Desde que o Final Fantasy XV foi lançado, 7 anos depois, finalmente vai ser lançado o Final Fantasy XVI. Nele eu só tô mais hypado pela curiosidade, pois aparentemente parece que a história dele vai ser mais adulta, que vai ser contada. Mas que mesmo assim também tô curioso para saber como vai ser o sistema de batalha, já que ele vai ter um sistema de RPG incluído, mas parece que vai ter mais um hack and slash, então pode ser que o jogo tenha uma leve probabilidade de perder um pouco sua identidade no começo, mas que mesmo assim é um jogo que aparenta ser interessante até, e ainda mais como um dos lançamentos bastante aguardado desse ano. Talvez junto com Final Fantasy VII Rebirth, que é a continuação da parte 1 do Final Fantasy VII Remake. Mas o meu hype mesmo pelo Final Fantasy XVI é mais para saber a novidade da sua história e também da sua jogabilidade. Próximo jogo agora, eu vou ser certo que no começo eu não estava muito hypado por ele, mas depois de vendo alguns trailers de gameplays, eu não vou negar que ele me chamou muita atenção, é o Street Fighter 6. O meu hype nesse jogo, assim como no Final Fantasy XVI, é mais umas curiosidades sobre novidades que esse jogo aparenta trazer, que nem ele vai trazer meio que um sistema de aventura com talvez um pouco de exploração na parte de você andar em alguns cenários ou fases. Isso é uma novidade que eu ainda tenho que ver melhor, que eu não sei muito bem explicar. Mas sobre o sistema de luta do jogo, ele aparenta estar mais fluido que no Street Fighter V. Imagine só você jogar esse jogo no PS5, aí toda vez que você dá um golpe ou recebe algum golpe, o controle passa uma sensação diferente. Nossa, jogar isso no Play 5 deve ser maravilhoso, hein? Pois é aqui que começa o top 5 jogos mais aguardados por mim. E vamos começar falando agora em quinto lugar com Crash Team Rumble. Esse jogo está sendo muito aguardado, pois depois do último jogo que foi lançado, que foi o Crash Bandicoot 4, Tives Upon Time, finalmente depois de 3 anos foi anunciado agora o Crash Team Rumble. E aparentemente parece que o jogo ele vai funcionar como um sistema de batalha de arena, só que de 4 jogadores, ou seja, meio que uma equipe de 4 contra 4 ou alguma coisa do tipo. Mas pela gameplay, aparentemente ele vai aparentar um pouco o Crash Bash lá do PS1, mas também vai lembrar alguns jogos assim de batalha de arenas assim que tem. Então esse jogo eu fiquei curioso para ver como vai ser, e ainda mais sendo de um dos jogos de mais uma das franquias que eu gosto, que é Crash Bandicoot. Finalmente foi anunciado o Marvel's Spider-Man 2 pro PS5. Esse com certeza é um dos jogos do Homem-Aranha que muita gente tá esperando, principalmente para quem já jogou o Marvel's Spider-Man 1 e também o do Miles Morales, que são dois jogos bons. O que mais deixa eu hypado pelo Marvel's Spider-Man 2, só de ver os dois Homem-Aranha junto nesse trailer, significa que vai dar para nós jogar com os dois no mesmo jogo, e também o Venom, que chamou muita atenção nesse trailer. Então é por isso que esse jogo tá sendo muito hypado, não só por mim, mas por muita gente. Vamos agora para os 3 mais hypados aqui dessa lista, pelo menos por mim. E nessa lista agora fica com Star Wars Jedi Survival. Esse jogo que vai ser uma sequência do Jedi Fallen Order, que foi lançado em 2019. E aparentemente eu tô muito hypado por esse jogo, pois parece que a história dele vai ser um pouco mais sombria comparada ao Jedi Fallen Order. E também parece que o jogo vai nos dar habilidades novas para o nosso personagem com o nosso sabre de luz e habilidades da força, assim como no universo de Star Wars. Eu, assim como muito fã de Star Wars, obviamente estaria aguardando muito por esse jogo. Sem falar que se o Jedi Fallen Order foi uma obra-prima, esse daí é outro que vai fazer bonito, assim como seu antecessor.
O segundo jogo mais aguardado por mim aqui no canal é o The Legend of Zelda Tears of Kingdom. Esse jogo que é uma sequência e continuação do Breath of the Wild. Essa sequência aqui já era para ter sido lançado em 2021, mas eu deduzo que por conta da pandemia e também por outros motivos o jogo teve muito adiamento. Então só nesse ano que ele ficou prometido para ser lançado. Mas aparentemente pelo trailer dá pra ver que o jogo ele aparenta estar bem bonito, mas que mesmo assim aparenta ser um jogo que vai contar uma história nova e aparentemente um pouco mais sombria comparado ao seu antecessor, sem falar que esse jogo aparentemente vai ser muito bom. Aliás, eu já cheguei a jogar recentemente o Breath of the Wild e tenho que admitir que se o Breath of the Wild foi bom, o Tears of Kingdom não vai ser diferente. Finalmente chegamos nele, ele que pra mim é o mais esperado desse ano, Resident Evil 4 Remake. Apesar de que no momento que esse vídeo vai sair, eu sei que falta um dia praticamente, ou seja, praticamente amanhã que ele vai ser lançado. Mas que mesmo assim, como ainda tô lançando esse vídeo antes da data do lançamento, então ainda tá dentro do prazo. Agora vocês me perguntam por que pra mim esse é o jogo mais aguardado desse ano. Bom, primeiramente, não sei se vocês sabem, mas Resident Evil 4 pra mim é meu Resident Evil favorito. E quando eu vi os trailers desse jogo, particularmente gostei muito, pois eu vi que eles aprimoraram muita coisa além dos gráficos. A jogabilidade de você mirar ao mesmo tempo andar, ficou muito bacana, inclusive eu achei que foi uma ótima melhoria que fizeram. Aí eles praticamente pegaram aquele sistema do Resident Evil 2 e 3 Remake de você mirar e andar e colocaram nesse jogo, que ficou muito massa pra caramba, pelo que dá pra ver. O único medo que eu tenho desse jogo agora é quando ele sair, que embora eu sei que algumas pessoas já estão conseguindo jogar ele antecipadamente hoje, no dia 23, mas o medo que eu tenho desse jogo é ele sair com cortes, pois foi mais ou menos o que aconteceu com o Resident Evil 3. A Capcom cortou tanto o jogo ao ponto do jogo original ser melhor que o remake, incrível que pareça. Mas eu acredito que a Capcom não vai fazer isso com o Resident Evil 4, até porque eles falaram que eles não cortaram nada do Resident Evil 4, porém só aprimoraram. Isso daí é bom, significa que é só fazer o Ctrl+C e Ctrl+V e dar umas melhorias a mais. Mas mesmo assim ainda sinto que esse jogo foi meio desnecessário ter feito um remake dele, pois o jogo original é bonito até hoje. Acho que o Resident Evil Code Verônica precisava de um remake, mas mesmo assim Resident Evil 4 Remake ainda é bem-vindo. Bom, chegamos ao final do vídeo e sobre os jogos que saíram nesse ano, o Forspoken infelizmente me decepcionou. Os trailers apresentavam uma coisa bem legal, mas quando ia ver o jogo dava pra ver que o jogo era bem genérico na maioria das vezes, que dava pra ver as expressões dos personagens, ou até a dinâmica do jogo parecia meio lerdo, parece até que nos trailers era mais dinâmico. O Hi-Fi Rush, que é esse jogo aí que vocês estão vendo aí na tela, é um jogo que quando eu vi eu não pagava nada pra vê-lo, mas quando eu vi o jogo deu pra ver que ele tem um sistema de beat'em up bem dinâmico, já que ao mesmo tempo você bate nos inimigos, ao mesmo tempo tem um certo ritmo musical, podemos dizer assim. É um jogo que me surpreendeu muito, inclusive é um jogo bem animado, pelo que deu pra ver. E o Hogwarts Legacy eu achei bem legal, por mais que eu não seja um hiper fã de Harry Potter, é um jogo que eu achei muito da hora. Se eu já achei da hora não sendo fã, imagine pra quem é fã de Harry Potter, pois você criou o seu aprendiz dentro do castelo de Hogwarts, você explora o castelo, você aprende as magias de lá, então isso daí eu achei muito bacana até. Inclusive uma referência dos filmes que tem lá também, né? Sobre os jogos que eu mencionei aqui nessa lista, eu acho que os que tem chance de ganhar o game do ano, eu acho que é o Starfield, Resident Evil 4 Remake, Pragmata e talvez o Assassin's Creed Mirage. Agora dos que eu não mencionei, mas que foram lançados, eu acho que o Hogwarts Legacy também tem chance até de ganhar o game do ano. Agora imagine só se o Resident Evil 4 Remake ganha como game do ano esse ano. Nossa, aí seria louco, pois além de ser o primeiro jogo remake a ganhar como game do ano, aí o Resident Evil 4 ganhou o game do ano duas vezes, um em 2005 nesse no ano de 2023, seria muito hilário. Bom, se gostaram do vídeo, por favor deixe like nesse vídeo para dar uma grande ajuda e força e moral, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou!